Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por este privilégio maravilhoso de estarmos na tua casa, de podermos adorar o teu nome, Senhor, de expressarmos com os nossos lábios que só o Senhor é Deus e ninguém mais. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos com o nosso coração aberto, desejando ouvir a tua voz. Amado Espírito de Deus, fala conosco, traz para nós a revelação da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando cada uma vida neste lugar, que o Senhor possa usar-me para a honra e glória do teu nome. Eu me coloco à disposição do Senhor, usa-me como canal de bênção, Senhor, nesta hora. Que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor já determinou para a tua palavra, que assim aconteça, que o propósito do Senhor seja cumprido nesta noite em cada coração. Eu oro entregando este momento ao Senhor, ao comando do teu Espírito, e me sujeito a Ele de bom grado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo de 16 a 21. Primeira Reis, Velho Testamento, capítulo 18, versículo de 16 a 21. Amém? Todos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Amém, amados? Eu vou estar falando com os irmãos sobre chamados a decidir sem vacilar. Amém? Vira para o teu irmão e diga: sem vacilo, irmão. Glória a Deus. Chamados a decidir sem vacilar. Queridos, parece que a dúvida e o vacilo faz parte da natureza humana, faz parte do ser humano em toda a sua trajetória na terra. Desde os tempos primórdios a gente sabe que o homem duvida e oscila. A dúvida e o vacilo, faz parte da natureza humana caída. Porém, é um perigo. Por quê? Porque com o coração dividido, o ser humano dividido diante de Deus não pode, porque não pode seguir a Deus dividido. Então nós precisamos ter uma postura convicta, uma postura firme. Vira para o teu irmão e diga: tem que ser firme, irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus não aceita o homem dividido. O profeta Elias recebeu a ordem do Senhor para convocar o povo para um confronto e para um teste de fidelidade a Deus. Ele recebeu uma ordem. Elias estava escondido, estava longe de Israel por conta do rei Acabe e por causa de sua esposa Jezabel. Ele estava tipo reclusado, bem longe, bem distante, porque se ele aparecesse ele seria morto. Jezabel, a esposa do Acabe, que era a rainha, já
os outros profetas. Obadias tinha guardado os profetas do Senhor que tinham sido salvos, isto é, escondidos, mas os demais profetas do Senhor, por ordem de Jezabel, tinham sido assassinados por ela. Por conta do quê? Por conta de que Elias e os profetas falavam em nome de Deus. E Jezabel era do povo sidônio e era uma idólatra. E por isso Elias estava afastado, estava escondido. Mas o Senhor envia uma ordem a Elias e diz para ele: vai até Acabe. Eu quero que você converse com Acabe, confronte Acabe e todo o povo, e diga para ele que o tempo de seca acabou, porque o Senhor usou vamos chamar, sinais da natureza, este instrumento para tentar trazer o povo para perto dele. E deixou o povo ficar por 3 anos sem chuva, para que eles pudessem se despertar para o Senhor e sair da vida de pecado. A Bíblia diz que o povo de Israel nesta época estava numa degradação espiritual muito forte. Por isso Deus convoca Elias para chamar o povo para um teste de fidelidade, um teste de fé. A nação toda estava afastada do Senhor e se encontrava nesse terrível declínio espiritual. O próprio Acabe, que era o governante e era da parte de Deus, Acabe era o rei do povo de Israel, do povo do Senhor, também havia se contaminado, por causa das suas escolhas. A Bíblia diz que Acabe reinou em Israel por 22 anos e fez sempre o que era mal perante o Senhor. Olha que coisa séria. Por 22 anos, um rei conhecedor dos caminhos do Senhor, porque Israel era povo de Deus. Por 22 anos, Acabe resolveu que não ia servir ao Senhor. Isso você encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 a 32. Alguns dos pecados de Acabe eu cito agora para você ter uma ideia. Acabe repetiu os pecados dos seus antecessores, se tornou até pior do que eles. Acabe casou-se com Jezabel, e esta mulher não era nada mais, nada menos de que uma feiticeira do povo sidônio. Acabe também passou a prestar cultos a Baal e a adorá-lo. Não parou aí, Acabe construiu um templo a Baal e ainda fez um altar especial para Baal e também um poste ídolo. Agora imaginem, com este perfil não fica difícil concluir que o reinado de Acabe foi péssimo e que o povo que ele liderava estava também vivendo tempos muito ruins, muito difíceis, desviados do Senhor, afastados do caminho do Senhor por causa desta vida de pecado do seu governante e também porque eles próprios escolheram. E Elias aparece em cena, enviado por Deus para exatamente trazer este confronto ao povo, para desafiar o povo, para que o povo fosse despertado, para escolher entre o caminho dos ídolos e o caminho do Senhor. O Senhor envia Elias para que Elias possa despertar o povo, para que o povo pudesse voltar para Deus. Esta mulher com quem Acabe se casou, que foi uma das alianças terríveis que Acabe fez, esta mulher não só mandava em Acabe, mas esta mulher mandava na nação toda e ela também mandava nos profetas. Ela tinha 850 profetas
450 de Baal e 400 profetas de Azerá, um outro ídolo. Ela era uma verdadeira bruxa e ela comandava tudo. Ela comandava as bruxarias e as maldades no meio do povo de Deus. Quem não obedecesse às suas ordens e não adorasse os seus deuses falsos, ela matava. Ela era uma mulher muito perversa, ela era uma verdadeira bruxa. Diante desse contexto de iniquidade e desvio dos caminhos do Senhor, é que Deus levanta Elias para fazer esse confronto. E Elias vai, chama Acabe e diz para Acabe: reúne o povo, porque o Senhor quer falar com eles. Elias antes repreende Acabe e desafia o povo a sair da inconstância. Diga: eu não posso ficar oscilando entre dois caminhos. Elias convoca o povo a escolher entre o caminho da idolatria ou os caminhos do Senhor. O Senhor já havia enviado várias exortações e mensagens para que o povo fosse despertado. Mas o povo não quis saber, continuou nos seus maus caminhos. Agora chegara o tempo da decisão. Diga: na minha vida também chega o tempo da decisão. O tempo da decisão para aquele povo foi Deus ou Baal, Deus verdadeiro ou os ídolos. Hoje também o Senhor nos chama para o monte da decisão. Amém? O monte da decisão, onde nós também somos desafiados a vivermos uma vida inteira para Deus, sem um pé no mundo e um pé na igreja, mas os dois pés na presença de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor nos chama para também sairmos das incertezas espirituais e das inconstâncias, para sairmos das insistências ao pecado. Deus manda também para mim e para você, para não oscilarmos de um lado para o outro. Agora, onde nós temos oscilado? O que temos feito que pode ser oscilação no reino de Deus, na vida cristã? Primeiro, nas alianças emocionais mal escolhidas. Olha o que diz 1 Reis, no mesmo livro, só que uma página para trás, capítulo 16, versículo 30 e versículo 31. 1 Reis 16, 30 e 31. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Amém? Onde podemos estar oscilando? Primeiro, nas alianças emocionais mal escolhidas. Uma das fortes razões do declínio moral e espiritual de Acabe foi a sua péssima escolha emocional. Como eu disse, ele escolheu como esposa uma mulher bruxa, uma mulher que não era do seu povo. Ele escolheu para ser sua esposa não uma crente, mas uma ímpia. Não uma mulher de Deus, mas uma mulher de Satanás. Uma mulher que servia ao diabo de forma declarada. Essa foi uma das principais razões do declínio espiritual de Acabe.
a sua péssima escolha. Ele não escolheu entre o povo de Deus uma esposa para si, para poder ajudá-lo até mesmo a se aproximar do Senhor e continuar uma vida abençoada. Não. A sua vida emocional oscilava entre Deus, porque ele conhecia ao Senhor, e entre o diabo, porque tinha que fazer os caprichos de sua esposa. E sua mulher queria e mandava que ele e a nação adorasse a Baal e a toda sorte de ídolos que ela cultuava. Meu irmão, para mim e para você, como estão as nossas emoções? Estamos oscilando também nas nossas escolhas emocionais? As nossas emoções, elas não podem estar oscilantes entre agradar a Deus e agradar ao meu coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e altamente corrupto. Não podemos oscilar entre agradar a Deus e ao meu coração, agradar a Deus e as coisas do mundo. Como estão as tuas alianças emocionais? Elas estão beirando ao abismo espiritual por causa das escolhas mundanas? Ou elas estão firmadas no Senhor? É um perigo a questão emocional. Quantas nós já até perdemos as contas de pessoas que acabaram se desviando do Evangelho, desviando-se do Senhor, literalmente, por conta de uma aliança emocional, de uma escolha de um namorado, de uma amizade, de um casamento, de um esposo, uma esposa. Quantas pessoas se desviaram do Evangelho por conta que oscilaram nessa escolha emocional? Quando se confrontaram diante do coração, diante de uma necessidade emocional, e aí ficaram: Deus, as coisas de Deus ou esse gatão? Deus, as coisas de Deus ou essa mina linda, maravilhosa, bonitona? Muitos perdemos as contas. Nesta oscilação, a balança pesou para o mundo, a balança pesou para a carne, a balança pesou para a necessidade emocional mundana, e acabou por declinar espiritualmente também. Começou se esfriando, daí para lá, saiu da igreja e se desviou dos caminhos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, o Senhor te chama hoje a não oscilar nas tuas alianças emocionais. Tome cuidado, acorda, cuidado com as tuas amizades que te prendem de uma tal maneira e te puxam para longe da presença do Senhor. Vigia, porque essa amizade, ela tem o poder de te influenciar a ponto de te tirar da presença de Deus. Começa devagarinho. Eu sempre digo assim, porque algumas pessoas me perguntam: pastora, mas eu não posso ter pessoas, amigos não cristãos, eu não posso me relacionar com pessoas que não são de Jesus. Eu digo: não, você pode, e por um lado até deve, porque se você não se relacionar com elas, como elas vão ouvir do Evangelho? Como você vai conseguir trazê-las para a célula? Como você vai falar do amor de Jesus? Só que qual é a medida? Qual é a minha posição diante disso? Como que eu tenho que fazer para não ser contaminado? Eu costumo dizer assim: uma amizade que você consegue dominar, isto é, você não é dominado, mas você verdadeiramente influencia, pode continuar, está tudo certo. Mas se nessa amizade, quem é influenciado é
você está correndo perigo de ter a sua vida espiritual contaminada a tal ponto a se afastar da presença de Deus, dos caminhos do Senhor. E sobre questão emocional, aliança emocional com um namorado, uma namorada, uma escolha para casamento, piorou. Aí a palavra de Deus, ela já fala de uma forma mais forte. Não há sociedade entre o crente e o incrédulo. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não pode haver sociedade entre Cristo e o diabo. Por isso o apóstolo Paulo diz: não se ponha em um jugo desigual com os infiéis, com os incrédulos. Então precisamos vigiar. O Senhor deseja que nós tomemos posição e não oscilemos nas nossas escolhas emocionais. Não dá para amarmos a Cristo e os prazeres deste mundo. Para os rapazes, cuidado com as Jezabéis, com as moças dominadoras. As Jezabéis da vida estão aí, espalhadas por tudo quanto é lugar, e às vezes com carinhas muito bonitinhas, com aquele corpo muito bonito, muito lindo, muito sensual, muito chamativo. Cuidado. A Bíblia diz que não há sociedade, não há amizade, não há aliança, não há comunhão. Se o Senhor é Deus na tua vida, escolhe a Deus, meu irmão e minha irmã. Faça uma aliança com Deus inquebrável. Abrace o Senhor como seu Deus e não abra mão dele. Eu sempre me lembro de um testemunho que eu ouvi de um pastor pregando. Na realidade não era dele, era de um outro pastor, mas ele contou isso numa das suas mensagens, que uma jovem conheceu um rapaz não crente, se afeiçoou a ele, se apaixonou e começou a trazê-lo à igreja, e ela disse: não, eu não namoro não crente, então você tem que se converter. E ele prontamente, entre aspas, disse: como que é se converter? E ela disse: você tem que ir à igreja comigo. E quando o pastor terminar a mensagem dele e mandar, pedir que as pessoas que querem se converter a Cristo levante a mão, você levanta a mão. Aí ele: tá bom. Na hora do apelo, quando o pastor chamou para que as pessoas se entregassem a Cristo, aquele rapaz, conforme a namorada, o jovem que ele tanto queria namorar, havia dito, levantou a mão para aceitar a Jesus. Fez a confissão e ele disse: e agora, está tudo bem? Está tudo pronto? Posso te namorar? Não, você precisa batizar. E ele falou: como que é que batiza? Você tem que participar da classe de batismo, assim, assim, assim. Tudo bem, participou. Batizou. Depois de batizado, ele disse: e agora? Agora está tudo bem, você pode ser meu namorado e nós podemos nos casar. E ele disse: beleza. No dia do casamento, na entrada da igreja, o noivo disse para ela, lá na porta: aproveita, porque hoje será o seu último dia que você vai pisar neste lugar. Porque você vai ter que escolher entre Deus, o seu Deus, e eu. Ela aguentou firme, chegou lá no altar, na hora do sim, ela pegou o microfone. Quando chegou a hora dela de dizer sim, ela pegou o microfone e ela disse: eu digo não para ele.
Porque quando eu ia entrar na igreja, ele me mandou escolher entre o meu Deus e ele. E eu jamais vou abandonar meu Deus por qualquer homem que seja. Então eu digo não para ele, e jogou o buquê na cara dele e disse para ele: não, eu fico com meu Deus e você vai ficar com aquela sua mãe gorda, feia e desdentada. E foi embora da igreja. Alguns irmãos religiosos, legalistas, ficaram escandalizados e disseram que absurdo, que ela podia fazer, não podia fazer isso e tal. Esta jovem fez isso, continuou orando, pedindo para o Senhor um homem que fosse dele. Deus enviou para a igreja um servo dele. Segundo aquele pastor que pregou, era um homem bonitão como o Cacá. Né? Para as moças aí que gostam, né? Bonitão como o Cacá. Enviou um Cacá, um crente, servo fiel de Deus e ainda bonitão. Pois esta mulher se casou porque honrou ao Senhor. Amém? Amém, meus amados. Queridos, escolhas emocionais erradas podem nos trazer a uma destruição espiritual. Por que muitas das vezes nós estamos oscilando entre uma vida pertinho de Deus e uma vida afundada nos pecados da carne? Por causa das nossas escolhas emocionais. Como queremos ser crentes fervorosos, abençoados, se só andamos com pessoas geladas, frias, pessoas que não amam a Deus, pessoas cheias de palavrões na boca, pessoas imorais, mundanas, imundas, que só tem coisas horríveis para nos falar. Como que nós vamos querer estar pertinho do Senhor? Nunca podemos. Mas quando nós nos firmamos e dizemos que o Senhor é Deus na nossa vida e nós escolhemos Ele, e as nossas alianças emocionais não serão contaminadas. Amém, meus amados? Mas outra oscilação que tem acontecido é no posicionamento espiritual diante dos homens. Diga, eu tenho que ter posição. Eu tenho que ter posição. Glória a Deus. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e 18. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Amém? O rei Acabe veio para cima de Elias e começou a xingá-lo, a denominá-lo perturbador de Israel. Tipo, é você que está fazendo confusão em Israel. Elias não aguentou estas acusações, não engoliu estas acusações mentirosas e pior, distorcidas e diabólicas. Elias tinha convicção de quem ele era um profeta do Senhor, mas muito mais, a convicção de Elias estava em cima do Deus que Elias servia, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. Elias tinha convicção e corajosamente Elias denunciou os pecados de Acabe.
Elias disse na cara de Acabe: eu não sou perturbador de Israel, mas é você e sua família, que há muitos anos, porque a família de Acabe, a dinastia de Acabe, né, a família dele vinha de 4 gerações. Acabe estava na segunda geração. Várias gerações já vinham da família dele fazendo besteira, fazendo malignidades, praticando toda sorte de iniquidade e de pecados ao Senhor. Elias se posicionou espiritualmente diante do rei, que era uma autoridade. Elias não amarelou, mas tomou posição e falou a verdade de Deus. Meu amado irmão, o Senhor também te chama para você tomar posição, amém? Espiritualmente. Muitas das vezes nós ouvimos um monte de ladainha das trevas, muitas das vezes o ouvido do crente é emprestado para o diabo, para ficar ouvindo um monte de mentiras espirituais, como se não bastasse um monte de coisas que a Bíblia condena, que a Bíblia diz que é pecado, e nós ouvimos e ficamos calados. Não podemos ser Maria vai com as outras. Nós temos que ter um posicionamento, seja diante de toda a sociedade, ou diante de amigos particulares, de parentes, do chefe, lá no meu trabalho, aonde quer que seja. Nós devemos ter uma posição espiritual. Devemos mostrar quem somos, quem é o Deus que nós servimos. Nós estamos hoje vivendo um tempo que os crentes estão bailando pelo relativismo. Isto é pecado, não é mais pecado. O pecado é pecado se nesta situação pode ser pecado, mas nessa aqui não pode fazer. Deus vai entender? Não, amados. A palavra de Deus é muito clara sobre o que é pecado e o que não é pecado. Não podemos ficar nos misturando com o que é imundo, só para não ofender ou para não ser ofendido, para não sofrer perseguição. Deixa eu ficar bem com todo mundo. Meu irmão, não dá para seguir a Cristo e ficar bem com todo mundo. Sabia disso? A Bíblia diz que se quisermos viver piedosamente em Cristo Jesus, sofreremos perseguições. O teu posicionamento, o fato de você ser um cristão, você vai atrair inimigos, sim. Você vai atrair pessoas que não vão gostar de você, faz parte e até tem que ter, sabia? Porque a Bíblia diz que somos luz e o mundo jaz em trevas e no maligno. Está morto. Obviamente que não vai gostar da luz. Então eu não posso agradar todo mundo. Eu não posso ser Maria vai com as outras. Eu não posso ficar engolindo abominação contra o meu Deus, para não me enfiar em encrenca. Não posso. O Senhor deseja que eu e você tomemos posição. Ele também hoje nos coloca no monte da decisão, para nós optarmos por Ele e Ele somente, e nem mais nenhum outro. O Senhor deseja que tenhamos uma postura muito firme, que falemos a verdade da palavra de Deus, que denunciemos o pecado. Se alguém disser para você se determinada coisa é pecado ou não, é pecado. Ontem nós estávamos falando das mulheres aqui, e uma das coisas que falamos aqui, que é muito comum hoje na sociedade, inclusive está sendo incomum,
a outra coisa que deveria ser ao contrário. A questão da virgindade. Isso pode parecer aos ouvidos de muitos, eu espero que não no ouvido do crente, mas no ouvido daqueles que não aceitaram ainda o Senhor Jesus. Pode parecer uma coisa ridícula, absurda, uma coisa demodê, retrógrada. Pode parecer tudo isso. Mas eu quero dizer para você que sexo antes do casamento é pecado. E é a palavra de Deus que diz. Então não podemos brincar com isso. O Senhor diz para mim e para você: não oscile na tua posição espiritual. Denuncie o que é pecado. Viva uma vida para Deus e não para agradar as pessoas. A palavra de Deus diz que eu não estou aqui para agradar aos homens, mas ao Senhor. Importa primeiro, diga primeiro. Importa primeiro agradar a Deus do que aos homens. Não dá para ficar oscilando. Essa questão do ficar, que está muito comum no meio da moçada. Gente, é pecado. Deixa eu dar uns amassos aqui, outros amassos ali. Deixa eu peguei todas. E pior, antigamente era só os meninos que falavam isso, agora as meninas também não falam. Eu peguei todos. Minha irmã, moça que me ouve, se você tem muita força para pegar, guarda ela, tá? Você vai precisar dela casada. Porque o que nós temos visto hoje, porque eu ministro a mulheres, são casamentos frios. E sabe aonde a frieza está? Justamente na parte romântica sexual. Cadê o fogo? Onde foi parar? Onde foi parar o fogo? Sabe por quê? Ele não perpetuou? Ele não permaneceu? Porque esse fogo é fogo estranho. O fogo bom vem do Espírito Santo. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E as moças, diga eu quero esse fogo para mim. Ué, não vai falar não? Cadê as mulheres? Levanta a mão direita, vai, vamos aí. Levanta a mão direita, mulheres. Eu quero o fogo do Espírito sobre a minha vida para funcionar no meu casamento com o meu marido. Pare. Amém? Não é um fogo estranho, não. Hoje tem muito fogo estranho. Eu tenho falado com o pastor, nós estamos ficando assim, nossa, tem coisa que eu não sei se eu se vestindo como verdadeiras prostitutas das avenidas. Eu fico com dó das prostitutas. Eu estou falando sério, sem brincadeira. Eu acredito que elas não sabem mais o que fazer para chamar atenção. Algumas delas, né, quando a gente passa pelas avenidas, as grandes avenidas, e que tem, né, um paredão lá, que fica as prostitutas, elas estão mais bem vestidas do que as meninas que vão para os bailes funk. Eu estou falando alguma mentira, gente? Vocês vivem nessa terra, não é mesmo? Então, o negócio é sério. Agora não vamos ter posicionamento? Posicionamento sim. Sexo antes do casamento é pecado. Não conservar a virgindade é pecado, mas pastora já era. Falei isso ontem. Não tem problema. Se já foi,
na ignorância do pecado, na falta de prudência, na falta de temor a Deus, é tempo de arrependimento, é tempo de assumir uma vida de santidade daqui para frente. Amém? Amém. E santidade não é só dizer, olha, eu não quero sexo, mas quero as outras coisas. Está repreendido no nome de Jesus. Você tem que preservar seu corpo. Eu estou falando para as mulheres, mas eu também falo para os homens também. Não é só para a jovem moça que deve preservar a sua virgindade, não. Para os rapazes também. Você vai falar, ai pastor, acabo de deixar de ser crente agora. Escolha o Senhor. Só Ele é Deus na tua vida. Amém. Só Ele te sacia. De verdade, só Ele pode matar a tua fome e saciar a tua sede espiritual. Não largue Deus pela sua carne. Os momentos carnais e de prazeres carnais, eles duram segundos. Mas uma vida com Deus dura a eternidade, meu irmão. Então não brinca com o pecado. Seja posicionado, tenha posição diante de Deus. No capítulo 10 de Coríntios, 1 Coríntios 10, 23 e 6, 12, a palavra de Deus diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Amém? Você não tem que ser igual a ninguém. Se preserve, ande em santidade, tome posição espiritual. Elias não amarelou. Ah, mas é porque a pessoa me mandou. Mandou nada. Quem tem que te mandar é Deus. Quem manda na tua vida é o Senhor. Eu tenho inclusive orientado aos jovens, às jovens nesta questão. Quando falar, mas meu pai e minha mãe não quer que eu seja crente, eu digo assim, olha, diga para sua mãe ou seu pai, que na vida espiritual sua, quem tem que mandar é você e Deus, porque ela não vai te salvar lá na eternidade. Inclusive, diga para ela, se ela não buscar a Deus já, ela vai ficar perdida também. Então ela que cuide da vida espiritual dela já. E deixa a sua, para que você cuide da sua e busque a Deus, porque senão ela vai para o inferno e vai mandar você também para lá. Então na vida espiritual é única. Eu não posso viver a vida espiritual dos meus filhos se eles não se converterem, que graças a Deus já o fizeram. Se eles não aceitarem a Cristo, eu não posso salvá-los. Estão entendendo, meus amados irmãos? Se eles não tomarem decisão por Jesus Cristo, não vai adiantar. Eu tive essa experiência quando eu era menina, tinha 13 anos de idade, não faz muito tempo. 13 anos de idade, eu comecei a ter uma fobia, uma paura, uma coisa horrorosa, um medo da morte. Eu não conseguia nem sair de casa, porque eu achava que ia cair um negócio na minha cabeça, que um carro ia se desgovernar, ia me matar. E eu comecei a passar mal, e eu achava que eu ia morrer, ia para o inferno. E aí eu perguntei, eu disse para o meu pai, pai, eu não estou aguentando. Meu pai era um pastor, hoje ele está na glória com Jesus. E eu perguntei, eu disse para ele, pai, eu não estou mais aguentando, eu tenho que falar isso para o Senhor. Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu sinto, pai, que se eu morrer agora, eu vou para o inferno. E ele disse para mim, filha, eu não posso fazer nada por você, porque a salvação é individual, é você e Deus, eu não posso te salvar. Mas o que eu tenho para te dizer, vai a Jesus, porque a Bíblia diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vai, filha, vai a Jesus, entrega a sua vida para Ele, diga para Ele, Jesus, salva minha alma. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero ter certeza da minha salvação. E eu fiz isso. E eu fui para o joelho e eu disse, Jesus, eu não me sinto salvo. Eu não tenho certeza que vou para o céu. Eu sei que meu pai tem e que ele vai, mas eu não vou, porque eu não sinto. Jesus, salva minha alma. Vem para dentro de mim. Vem morar em mim com o teu
Santo Espírito, salva-me, Senhor, e me dá certeza de salvação e de vida eterna. E desde aquela oração, aquele medo da morte, aquela coisa horrível que eu sentia, desapareceu. Glória a Deus. E eu fiz com Deus uma aliança desde então. Eu disse: Deus, a partir de hoje, Tu serás meu Deus, e eu serei Tua serva. Usa a minha vida para Tua honra e glória. Queridos, meu pai sabia disso, que ele não podia fazer nada. Então, meu irmão jovem, adolescente que me ouve, saiba de uma coisa: sua mãe e seu pai não pode resolver o teu problema espiritual. Viu? Avisa isso para eles. Diga para eles, inclusive, que eles têm que correr atrás de resolver logo o problema espiritual. E o problema espiritual deles só se resolve com um nome, e ele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Religião nenhuma resolve problema espiritual, mas Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Então tome posição diante dos homens. Não amarele diante de sua amiga, do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, da autoridade que for. Jesus Cristo é teu Senhor, então tome postura e diga: Jesus é meu Senhor e eu não abro mão dele. Aleluia, glória a Deus. A outra coisa que eu queria falar sobre essa questão de tomar posição é sobre alguns envolvimentos, queridos. Eu preciso denunciar isso aqui, porque isso é muito perigoso. Alguns envolvimentos que crentes estão liderando e estão tendo em nome de saúde mental e física, porque está tão difundido e divulgado isso que faz super bem. Artistas praticam, celebridades praticam, a yoga. Muitos crentes e até gospel, celebridades gospel, estão metidos com yoga. Amados, a yoga, ela não é simplesmente exercícios mentais. O relaxamento mental, ele é ordem, vamos chamar assim. Ele é uma motivação para você esvaziar a sua mente. Está em cima disso. Você precisa esvaziar a mente e ficar lá em transe, né? Você ficar relax. Quando nós fazemos isso, nós abrimos espiritualmente a nossa mente para a entrada de demônios. Você vai tornando a sua mente flácida. Está cheio de gente cuidando do físico, né? Fica forte, sarado, muita academia, esquecendo, da alma. Sua mente não pode estar flácida. Ela tem que estar resistente. Então essa conversa de ficar é deixar a sua mente devagar, isto é, limpar ela, tirar ela, limpar. Limpeza é uma coisa bonita para isso. Não cabe nessa questão, porque demônio não tem nada de limpo. Esvaziar, esta é a palavra. Esvaziar a mente. Isso é completamente antibíblico. A palavra de Deus diz em Filipenses, se você quiser abrir, eu vou citar aqui, mas se você quiser abrir, Filipenses 4:8, a palavra de Deus diz que a nossa mente não deve estar vazia, mas preenchida. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é limpo, tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensar. Amém? Você não
pessoas que já são em alto grau no yoga, elas entram em transe na tua frente conversando. Sabiam disso? Elas entram em transe. Você está falando com a pessoa já foi. Ai, que legal, ela está relaxada. Não, ela está dominada. Entende o que é isso? Isso é muito sério. Tua mente não pode ser flácida. Sabe o que te traz resistência na mente? Este livro, a palavra de Deus. Torna a tua mente resistente. O diabo vem com pensamentos ruins, você rebate, resiste aquele pensamento e diga: Satanás está amarrado. Você tira, na hora. Sua mente tem que ser resistente ao diabo e a tudo que é sujo. Às vezes ele não vem pessoalmente, ele manda só os dardos, que são aqueles pensamentos de inveja, ciúme, carnalidade, que é bem próprio da sua própria carne. Mas o que eu faço com isso, pastora? Porque vem aqui primeiro. Todo pecado começa aqui. Aqui é o campo de batalha. Aí o que eu faço aqui? Eu resisto. E como eu resisto? Filipenses 4:8. Tudo que é puro é sujo. Então eu vou colocar o que é puro. Tudo que é honesto. Está vindo desonestidade? Eu coloco honesto. Isso é resistência. Ninguém precisa ficar orando na sua cabeça. Você tem que aprender a resistir. E para resistir, você precisa encher a sua mente disso aqui. Palavra de Deus. Agora, se você vem na igreja, lê a palavra, estuda a palavra em casa, mas fica lá no yoga, assim, ó. Você vai ver como é que a sua cabeça vai ficar. Quando você menos esperar, já era. Não brinque com essas coisas. Já chegou aos meus ouvidos que celebridades gospel, como cantores famosos, estão praticando yoga. Gente, misericórdia, se liga. Misericórdia. É tempo de nós tomarmos posição ao lado do Senhor, amém? Nada de ficar oscilando entre dois pensamentos, oscilando entre dois caminhos. Se o Senhor é Deus, eu vou segui-lo, e vou segui-lo de corpo, alma e espírito. Mas se Ele não é Deus na minha vida, então eu vou seguir o Baal, eu vou seguir o diabo. Mas se o Senhor é Deus, eu vou segui-lo com tudo que eu tenho, minha mente, meu corpo e meu espírito. Eu estou fechada com Cristo, não abro mão do meu Senhor e nem da sua palavra. Amém, meus amados? Posição. Mas ainda é possível oscilar. Terceiro, na resistência ao reino das trevas. Olha o que diz lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, 20, 36 a 40. 19 e 20 diz: Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os bruxos no Monte Carmelo. Agora vai para o 36, versículo 36 ao 40. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, diga então. Tchan, 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 tchan. O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão.
e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Já Elvis. Tiago capítulo 4, versículo 7 fala que nós devemos nos sujeitar a Deus, mas resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Amados, nós não podemos oscilar na nossa resistência ao reino das trevas. Elias não amarelou, não ficou com medo, vamos chamar assim, dos bruxos, dos 850 bruxos da rainha Jezabel. Elias convocou aquele povo todo, o povo de Deus e os bruxos e o rei, para lhe mostrar que Deus era Deus e que só o Senhor era Deus e ninguém mais. Elias não ficou com medo, porque Elias tinha convicção quem era o Deus que ele servia, quem era o Senhor na sua vida e o que o Senhor já havia feito no seu coração. Elias sabia que Deus era o único Deus verdadeiro e ele tinha coragem. Por isso ele desafiou os profetas de Baal e de Azerá. Ele teve resistência ao reino das trevas. E por causa da sua resistência e do seu posicionamento, o que aconteceu? Satanás foi envergonhado. Deus enviou fogo. O fogo só caiu no altar do Deus vivo, mas não caiu no altar do Deus falso. Porque o homem resolveu tomar posição e resistir ao reino das trevas. O diabo foi envergonhado, o Deus falso foi envergonhado. Queridos, como é que está a tua resistência ao reino das trevas? Quem está ficando envergonhado com quem aí? Você tem lidado com o reino das trevas? Ah, pastora, eu não mexo com ele para mexer comigo. Cada um no seu lugar. Não tem jeito. A Bíblia diz que nós estamos numa batalha. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra potestades do inferno. Então, mesmo que você não queira, você trava a batalha. E se você abaixa a cabeça, você apanha. Então precisa se ligar. Não dá para você ficar oscilando na sua autoridade espiritual. Não dá para você ficar oscilando na sua resistência que você tem que ter com as trevas. Não dá para você ficar abaixando a cabeça e o diabo batendo. Fazendo algazarra dentro da casa, trazendo confusão no meio do casal, manipulando o teu coração, trazendo vontades estranhas, dando tontura. Ai, deve ser fome, vou comer. Aí dá outra tontura, deve ser a comida que eu comi, vou tomar um remédio. Deve ser nada, já pega o trabuco de Deus e atira no capeta. E manda correr. Assume a tua autoridade, não oscile nisso. O inimigo é real, mas Deus é maior do que ele, meus irmãos. Amém. Assuma a tua autoridade, não oscile na tua resistência ao diabo. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar a Deus e depois resistirmos ao diabo. Então a nossa vida tem que estar sintonizada com Cristo. Se a tua vida está meia, assim, um pezinho lá, outro cá, obviamente você vai passar vergonha. Então fica ligado com Deus, fecha com Cristo, viva uma vida pertinho de Jesus e não dá mole para o diabo. Não deixa Satanás manipular
levante-se no nome do Senhor. O Senhor é a tua alegria, a tua força. Busque a Ele. E se tem capeta, que às vezes a gente está triste por alguma razão específica, mas às vezes não tem razão nenhuma. E aí você já procurou, mas não tem. Então sabe o que você faz? Você repreende. Espírito de angústia e de tristeza, eu te ordeno, sai fora da minha vida, porque eu sou de Jesus Cristo, a minha alegria vem do Senhor e não vem de outra coisa. Repreende o diabo, resista a Satanás, não oscile na tua resistência às trevas, mande fogo mesmo no capeta, pelo poder do nome de Jesus. Amém, meus amados? Tome postura, tome posição, não deixe ele fazer bagunça na tua vida, nem na tua mente, nem no teu corpo, em lugar nenhum. Denuncie as obras dele. Cuidado com aquelas doenças que dá na hora que você vem para a igreja, ou no dia de culto. Já viu elas? Você já deve ter passado por elas. Nossa, me deu uma dor de cabeça. Que dia que é hoje? Domingo. Que hora? 5 da tarde. Ó, se liga. Aquelas visitas que vêm justamente no dia de você vir para a igreja e na hora de você sair para a igreja. Se liga. Ah, pastor, então o que a pastora me sugere? Colocar a vassoura atrás da porta? Não, irmão, isso é puxaria. Nada disso. Você vai gentilmente, primeiro você vai orar, né? Então, Satanás, você está amarrado, repreendido. Você não vai trazer ninguém em horário de culto aqui na minha casa, entendeu? Em dia de culto, você está amarrado. Não marca compromisso em dia de ir para a casa de Deus. Se todavia o inimigo continuar mandando, ai pastor, o que eu faço? É simples. Aí você fala com a pessoa. Você diga, fulano, a sua companhia é tão agradável. Amo tanto você, mas olha, eu tenho um compromisso inadiável. Se você quiser ir comigo, eu ficarei muito feliz em te levar. Viu? Ah, é para onde? Para a igreja. Você já sabe o que é, né? Não quero. Mas, então, eu posso ficar com você, até tal hora. Depois, se você quiser ficar aqui em casa, pode ficar. A chave está nas suas mãos. Mas eu estou indo para adorar ao meu Deus. Entendeu, gente, como que faz o negócio? Assim. Amém. A pastora vai ficar magoada comigo. E sabe quem você vai entristecer? O Espírito Santo de Deus. Quem é mais importante? A sua visita ou o Espírito Santo de Deus? Amados irmãos, posicionamento. E por último, não podemos oscilar no nosso chamado de proclamar a verdade do Senhor. No capítulo 18 de 1 Reis, versículo 21, o profeta Elias diz assim: dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Elias falou, proclamou a verdade de Deus ao povo, conforme Deus havia mandado. Elias não adequou a verdade à situação. Tipo, Deus manda uma coisa, mas isso aqui não vai agradar, então eu vou dar uma ajeitadinha, tipo eu pregando aqui. Meus amados irmãos, para alguns que já me conhecem, sabem disso, mas alguns podem achar, por não me conhecerem, podem achar que eu faço diferente. Eu jamais vou negar de falar o que Deus me manda, por causa de cara feia, por causa de constrangimento, por causa de você estar gostando ou não. Entende? Para quem conhece a pastora sabe muito bem que ela é assim.
E isso eu falo de púlpito e pessoalmente. Para mulheres e para homens. Porque o meu compromisso não é com homens, mas é com Deus. Amados, não podemos oscilar no nosso chamado de proclamadores da verdade. O que Deus diz está dito. Elias disse a eles: vocês não podem ficar oscilando entre dois pensamentos, entre dois caminhos. Se o Senhor é Deus, segui-o. A verdade de Deus não pode ser flexionada. Eu não posso ficar dando jeitinho na verdade de Deus para agradar um e outro. Não adianta. Eu já contei aqui há um tempo atrás, o pastor também já contou, de uma senhora, uma irmã, há uns tempos atrás, no culto de mulheres de oração, ela trouxe para mim uma fotografia, de um homem. E ela disse, começou a chorar e falou: pastor, eu quero que você ore por este homem. Aí eu peguei a foto, era uma foto grande, eu peguei na foto e eu falei: sim, irmã, pelo que então? Para que ele seja desimpedido e tal, nós estamos, eu tenho um relacionamento com ele. Aí eu olhei para a cara dela e falei: ele é seu marido? Ela disse: então, esse que é o problema. Aí eu falei para ela: ah, é? Pois então, aqui está um outro problema. Eu não posso orar pelo marido da outra. Se esse marido não é seu, o que eu posso fazer é orar para que ele volte para a mulher dele. Aí ela secou as lágrimas logo e me pegou a foto. Crente, pelo menos nome de evangélica. Estão entendendo, amados? Então não dá para flexionar a verdade da palavra de Deus para dar uma ajeitadinha naquilo que a pessoa quer. Nós temos que ficar firmes no nosso chamado de proclamar a verdade do Senhor. Se o Senhor é Deus na minha e na tua vida, eu não vou oscilar no chamado de proclamar a verdade dele. Ele é Deus. Eu sei quem é o Deus que me salvou. Eu sei quem é o Deus que me sustenta. Eu sei quem é o Deus que me protege. Por isso, não posso amarelar. Eu conheço o meu Senhor. Eu conheço a veracidade da sua palavra. Eu sei que esse livro funciona.